Se você está assistindo a esse vídeo, provavelmente você estuda alemão há algum tempo, mas tem a sensação estranha de que algo não está certo. Você estuda, você se dedica, você até consegue entender algumas coisas, mas quando você vai usar o alemão de verdade, parece que tem buracos no seu conhecimento, pedaços faltando, coisas que você deveria saber, mas não sabe. E eu vou te contar hoje por que isso acontece e o que você vai fazer para resolver isso de uma vez por todas. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar rapidamente para quem não me conhece. Eu sou Matheus Schaff, sou professor de alemão, eu trabalho com a preparação de alunos para as provas de certificação de alemão nos mais diversos níveis e principalmente para o nível B1. Eu sou criador do CPCA Meta B1, que é um curso preparatório específico para quem vai fazer a prova do Goethe Certificat B1 pelo Goethe Institut. E ao longo desses últimos anos, meus amigos, preparando alunos, eu comecei a perceber um padrão que se repetia e que me incomodava muito. Alunos chegavam no meu curso preparatório empolgados, querendo conquistar a sua certificação B1, mas logo nas primeiras aulas eu via que tinha algo de errado. E esse algo de errado é o que eu chamo de lacunas. Então deixa eu te explicar o que são essas lacunas, porque quando você entender isso, muita coisa vai fazer sentido na sua cabeça. Primeiro, as lacunas elas não são culpa sua. O segundo é que todo estudante de alemão tem lacunas. E terceiro, essas lacunas são exatamente aquilo que está te impedindo de avançar agora. Então fica comigo aqui agora pelos próximos minutos, porque eu vou te mostrar o que são essas lacunas, como que elas se formam e por que elas são tão perigosas. E principalmente como que você vai finalmente fechar essas lacunas a partir do dia 17 de novembro. Combinado, meus amigos? Então, vamos lá! Tudo começou há 3 anos, quando eu estava dando aula no CPCA Meta B1, que é o meu curso preparatório para a prova do Goethe Certificat B1. A turma tinha começado há poucas semanas, eu estava lá ensinando um tópico de gramática do nível B1. Nada muito complexo, mas também não era nada muito básico. Só que eu percebi que vários alunos estavam com uma cara de, tipo assim, completamente perdidos em relação ao que eu falava. Aí no começo eu pensei, bom, talvez eu não expliquei bem, né? Mesmo assim, eu expliquei de novo, de uma forma diferente, mas mesmo assim alguns alunos continuavam travados. E foi aí que eu comecei a fazer perguntas. E eram perguntas básicas, coisas que eles deveriam saber do nível A1, do nível A2. E você sabe o que eu descobri? Eles simplesmente não sabiam. Eles tinham pulado etapas, tinham mais ou menos entendido ali alguns conceitos. Tinham deixado coisas para trás, achando que depois eu volto nisso. Isso depois nunca aconteceu. E essas coisas que ficaram para trás são exatamente as lacunas de que eu tanto falo. Então deixa agora eu te dar um exemplo concreto de como que uma lacuna funciona. Se eu não entender, por exemplo, o conceito de Satzklammer, que é o tipo de estrutura de frase mais comum no alemão, você vai ter problemas para formular frases com verbos modais. Não vai conseguir montar uma frase no passado, que é o nosso perfect, nem mesmo no futuro. Quem dirá na linguagem passiva? Não conhecendo formas de frase que são padrões e que se repetem ao longo de diversos conceitos, você sempre irá travar. Agora imagina que você está lá no nível A2 e você nunca entendeu direito o caso acusativo, dativo, não sabe nem o nominativo, ou seja, não sabe nem identificar o sujeito de uma frase. Você até sabe que existe, né? Você meio que chuta quando vai usar, mas não tem certeza. Aí você pensa, beleza então, né? Eu vou continuar estudando e depois eu volto nisso. Só que aí você chega lá no nível B1 e no B1 você precisa usar preposições que mudam de caso dependendo do contexto. Você precisa usar verbos com regências, ou seja, verbos que pedem casos específicos. Você vai precisar de verbos que acompanham preposições e cada uma dessas preposições possui também um caso específico. Você vai precisar construir frases mais complexas. E adivinha o que acontece? Você simplesmente trava, porque você não consegue construir o B1 em cima de uma base que está ali toda cheia de buracos. É tipo construir o segundo andar ali de uma casa quando o primeiro andar está cheio de rachaduras na parede. Ele pode até ficar em pé por um tempo, mas uma hora essa casa ela vai desabar. E você sabe o que é o pior de tudo nisso? Você nem sempre sabe quais são as suas lacunas. Você só sente que algo não está certo, que você não consegue de fato evoluir, que parece que você está andando em círculos ou nadando numa praia sem chegar até a areia, quando já for tarde demais. E foi exatamente isso que eu vi acontecer com dezenas, melhor dizendo, centenas de alunos. Isso é terrível, pessoal. E quando eu disse anteriormente que eu me sentia incomodado, não era nem pelo fato de o aluno não saber, mas sim por determinado conhecimento ter sido passado a ele de forma errada
ou ainda considerando o nível que estava, por esse assunto nem ter sido apresentado a esse aluno. E você sabe qual foi o momento que eu decidi que eu tinha que finalmente fazer alguma coisa? Foi quando uma aluna veio falar comigo depois da aula, tá? Ela estava frustrada, né, quase chorando, e ela disse para mim então: Matheus, eu estudo alemão há 2 anos já, né? Eu já gastei tanto dinheiro, né, em cursos, em materiais, eu ainda não consigo ter uma conversa simples ali sem travar. Eu não sei o que está de errado comigo. Olha só o peso, né, que essa aluna estava ali carregando. Eu olhei para ela, né, eu pensei, né, disse para ela, então no caso, né, não tem nada de errado com você. O problema é que ninguém te ajudou a fechar essas lacunas que você foi acumulando então ao longo do caminho. E foi nesse dia que eu decidi, eu vou criar um curso, né, que faz exatamente isso. Ou seja, um curso que não ensina coisas novas, mas que consolida, que fecha, né, que mapeia essas lacunas ali para o aluno de fato então descobrir onde exatamente que estão os problemas. E é exatamente esse curso que começa agora no dia 17 de novembro. E então você sabe o que eu criei? Eu criei o nosso Desafio 60 Dias Alemão Sem Lacunas. E esse não é mais um curso de alemão genérico que a gente encontra por aí. Não é simplesmente mais uma série de aulas de gramática e vazias que os alunos assistem e saem com mais dúvidas ainda. Também não é um aplicativo aí com exercícios aleatórios. Esse é um curso com um objetivo muito específico: identificar e fechar essas lacunas que você tem do nível A1 até o B1. E sabe qual que é a melhor parte disso tudo? É 100% gratuito aqui no meu canal do YouTube. Sim, pessoal, gratuito. Por que eu quero? Por que eu faço isso, né, dessa forma gratuita? Porque eu quero que qualquer pessoa que estuda alemão tenha acesso a esse conhecimento. Mas gratuito, tá? Não entenda, né, que significa então que é qualquer coisa que eu vou entregar para você. Muito pelo contrário. Eu estruturei esse nivelamento com o mesmo cuidado e com a mesma metodologia que eu uso no CPCA Meta B1, que é um curso pago. Porque eu sei que se você chegar no nível B1 lá com lacunas, você não vai conseguir nem fazer o meu curso preparatório direito, quanto mais passar na prova de certificação. Então, esse nivelamento é literalmente a fundação, a base que você precisa. Agora, deixa eu te explicar como que esse nivelamento funciona na prática. O nosso curso está dividido em 3 fases principais. A primeira fase é a fase do diagnóstico. Então, nas primeiras aulas, nós vamos mapear ali onde que você está. Eu vou te fazer perguntas, propor exercícios diagnósticos e você vai descobrir, primeiro, se você tem uma base sólida de A1, se você já está realmente no nível A2 e se você tem condições de estudar o nível B1. E principalmente onde que estão as suas lacunas específicas. Aí passamos para a fase 2, que é a nossa revisão estratégica. Aqui, meus amigos, é onde a mágica acontece. Nós vamos revisar os conteúdos do A1, A2 e B1, mas não de qualquer jeito. Eu vou focar especificamente nos pontos onde a maioria das lacunas acontecem. Os casos nominativo, acusativo, dativo, genitivo, os tempos verbais e suas aplicações. Vamos trabalhar com estruturas de frase, ou seja, com Satzbau, com Satzklammer, preposições, regências, declinação de artigos, de adjetivos, para que tudo se conecte então no momento certo. E aqui, meus amigos, é que está o diferencial. Eu não vou só explicar, eu vou te mostrar como essas coisas se conectam, porque o problema das lacunas é justamente esse. Você aprende coisas soltas, mas não vê como elas se encaixam. E então chegamos à nossa terceira fase, que é a consolidação. Nas últimas aulas, nós vamos praticar tudo isso, então, de forma integrada. São exercícios que misturam A1, A2, B1, situações reais, construção de textos, construções de frases para você utilizar na sua fala do seu dia a dia, no seu curso e até mesmo na sua prova futuramente. Então, no final desse nivelamento, você vai saber exatamente qual que é o seu nível real, quais que eram as suas lacunas e o que você precisa fazer para continuar evoluindo. É tipo fazer um raio-x do seu alemão para depois tratar tudo aquilo que está então fraturado. E agora, liebe Leute, a grande pergunta é: esse curso é para você? Meus amigos, deixa eu ser bem direto aqui, tá? Esse nivelamento ele é para você se você já estuda alemão há pelo menos alguns meses, então não é para iniciantes absolutos. Para você que sente, né, que tem buracos no seu conhecimento. É para você que quer fazer a prova de certificação B1 algum dia, né, seja do Goethe, TAPE ou qualquer outra. É para você que está disposto a se comprometer com o nosso cronograma das aulas. Agora, esse curso não é para você se você quer uma fórmula mágica para aprender alemão sem esforço. Se você não tem disciplina para seguir um cronograma.
Se você nunca estudou alemão antes, nesse caso, tá, você precisa começar do zero mesmo. Então agora pensa com sinceridade. Você está pronto para isso? Então agora vamos aos detalhes práticos. Meus amigos, esse nosso curso de nivelamento, ou seja, o nosso desafio 60 dias alemão sem lacunas, começa no dia 17 de novembro de 2025, uma segunda-feira. As aulas elas vão acontecer todos os dias, incluindo sábados e domingos, pelos próximos 60 dias, às 7 horas da manhã, no horário de Brasília, no meu canal Alemão com Matheus Schaff aqui no YouTube. E presta bem atenção, porque eu preciso que você entenda uma coisa muito importante. Esse curso, meus amigos, segue um cronograma. Cada aula se constrói em cima da anterior. Então, se você perder o início, você vai ficar para trás. Eu sei que todo mundo tem uma rotina corrida, mas se você realmente quer fechar essas lacunas, você precisa priorizar isso. Até porque todas as aulas serão aqui, no YouTube, no meu canal, 100% online e disponibilizadas todos os dias no mesmo horário. Lembrando que você não precisa pagar nada, não tem cadastro complicado, não tem senha, não tem área de membros, é simplesmente estar aqui no meu canal no dia e horário das aulas. E como que você vai acompanhar as nossas aulas? Eu preciso de você presente então aqui comigo e que você tenha caderno e caneta, isso é obrigatório, pois é onde você vai anotar essas lacunas e ter um comprometimento comigo e, acima de tudo, com você mesmo, para fazer os exercícios que eu propor e, além disso, ter uma vontade real, então, de evoluir. Simples assim. Agora, vamos aos materiais. Primeiro, meus amigos, tá? Você não precisa comprar nenhum livro, tá? Você não precisa de material pago. Tudo que você precisa eu vou disponibilizar gratuitamente. PDFs com conteúdo das aulas que tivemos, com exercício para você praticar, listas de vocabulário organizado e checklist para você fazer uma autoavaliação. Tudo pronto já para você baixar no seu computador, no seu celular ou tablet e imprimir também caso desejar. E agora eu quero falar com vocês sobre suporte e dúvidas. Meus amigos, como é um curso gratuito no YouTube, tá? Eu não vou conseguir responder dúvida por dúvida individualmente. Seria impossível, com centenas de alunos. Mas tem uma coisa. Eu vou fazer o seguinte. Cada final de módulo eu vou fazer uma aula extra de dúvidas frequentes. Eu vou ler os comentários, identificar as dúvidas mais comuns e vou então responder em vídeo. E uma outra coisa aqui, meus amigos, incentivem uns aos outros nos comentários. Criem grupos de estudo, ajudem a vocês mesmos. Mas o que acontece depois que o nosso nivelamento terminar? Então, meus amigos, o meu objetivo com esse curso aqui não é só te dar informações e tchau, tá? O meu objetivo é que você saia daqui com uma base sólida e sabendo exatamente qual que é o próximo passo. Então, para alguns de vocês, o próximo passo vai ser continuar estudando por conta própria, eventualmente, mas agora de uma forma mais estruturada, mais organizada. Para outros, o próximo passo vai ser se preparar para a certificação B1 de forma profissional. E se você for desse segundo grupo, se você quiser uma preparação específica, focada com acompanhamento individual para a prova, aí sim o CPCA Meta B1 vai estar disponível para você. Mas você não é obrigado a nada, tá? O nivelamento gratuito ele já tem valor por si só. O CPCA Meta B1 é só uma opção para quem quer ir então mais além. Eu não estou aqui também agora para empurrar curso. Eu estou aqui para te dar fundação. E agora eu sei aí que alguns de vocês estão pensando, Matheus, mas o meu tempo ele é muito curto, Eu gostaria muito de fazer o curso e acompanhar as aulas, mas eu não tenho tempo. E aí, meus amigos, eu te entendo, tá? Eu te entendo muito bem. A vida ela é corrida, é trabalho, família, filhos, principalmente para quem tem outras diversas responsabilidades. Mas deixa eu te fazer agora uma pergunta. Quanto tempo você aí já investiu estudando alemão? Meses, anos talvez? E quantas vezes você sentiu que estava andando em círculos, estudando, mas não estava evoluindo? A verdade é a seguinte, você não tem tempo para continuar estudando de forma ineficiente? Você não tem tempo para ficar mais 6 meses com as mesmas lacunas? Esse nivelamento são 8 semanas com 60 aulas. É um investimento de tempo, agora, nesse momento, para você então economizar meses, até mesmo anos de frustração depois. Então a pergunta não é, eu tenho tempo? A pergunta é, quanto tempo eu vou perder mais para frente se eu não fizer isso agora? E ainda tem outra coisa que eu escuto muito. Ah, mas eu já fiz tantos cursos de alemão, Sempre é a mesma coisa. E eu te entendo perfeitamente. O mercado está de fato cheio de cursos aí que prometem milagres. Mas deixa eu te explicar por que esse daqui é diferente.
Primeiro, meus amigos, tá? Eu não estou prometendo a vocês, né? Eu não estou te prometendo aqui que você vai ficar fluente em 30 dias. Eu não estou vendendo milagre. Eu estou te oferecendo algo muito mais simples e muito mais honesto. Uma revisão estruturada das suas lacunas. E segundo, esse curso ele não é baseado em teoria, né? Ou seja, algo que eu li em livros. Ele é baseado em experiência real com centenas de alunos. Eu vi onde as pessoas travavam, né? Continuo vendo até hoje. Eu sei quais são as lacunas mais comuns. E o terceiro ponto, pessoal, é gratuito, tá? Então você literalmente não tem nada a perder. Se você começar e perceber que não é para você, tá tudo bem, você sai, né, sem ter perdido dinheiro. Mas a grande questão é, e se funcionar? E se esse for exatamente aquele pedaço que estava faltando no seu aprendizado? Vale a pena tentar, não vale? Então, liebe Leute, aqui está o que você precisa fazer agora. E eu digo agora, porque se você deixar para depois, você vai esquecer. Você vai procrastinar. E no dia 17 você vai lembrar e já vai ter perdido o início. Então, o primeiro passo, ou seja, aquilo que você vai fazer agora, clicar no botão vermelho aqui embaixo e se inscrever no meu canal. Segundo passo, ativa o sininho de notificações. Isso é crucial, porque se você não ativar, você não vai ser avisado quando as aulas saírem. E o terceiro passo, comenta aqui embaixo, hashtag sem lacunas. Por que eu quero que você comente aqui embaixo? Por dois motivos. O primeiro, porque é um compromisso público. Quando você escreve, você aumenta as chances de realmente comparecer aqui. E segundo, eu quero saber quantas pessoas estão comprometidas. E isso me motiva, né, a dar o meu melhor aqui para vocês. Quarto passo que eu queria te pedir é para compartilhar esse vídeo com alguém que também estuda alemão e que você acha que também tem lacunas. Aprender em grupo é muito mais efetivo do que sozinho. Mais uma vez, eu reforço, meus amigos, eu não posso te prometer que no final desse nivelamento você vai estar fluente em alemão. Seria até uma mentira se eu dissesse isso. Mas o que eu posso te prometer é, você vai saber exatamente onde que estão as suas lacunas. Você vai ter, então, um plano claro do que estudar. Você vai ter uma base muito mais sólida do que você tem hoje. E você vai estar pronto para avançar de verdade. Ou seja, você vai estar pronto para dar esse próximo passo. Eu criei esse curso porque eu me importo, porque eu já vi a tristeza, a frustração nos olhos dos alunos quando eles queriam se preparar para as provas e vinham ali cheio de lacunas. Alemão é difícil? Pode até ser. Eu gosto de dizer que o alemão é desafiador, mas ele não precisa também ser uma tortura sem fim. Então, se você se comprometer comigo durante essas próximas 8 semanas, eu me comprometo a te dar tudo o que eu sei sobre como fechar essas lacunas. E para a gente já iniciar com a primeira tarefa do nosso Desafio 60 Dias, eu te peço para acessar o link que está aqui na descrição e para você preencher o formulário. É bem rápido. Por que eu te peço isso? Deixa eu te perguntar, você vai ao médico e ele não fala contigo e já te dá o remédio? Ou o médico te entrevista primeiro, reconhece o teu problema e então ele te passa o remédio e o tratamento? Então agora eu serei o seu médico que precisa saber dos seus problemas primeiro antes de eu te passar o tratamento adequado, tá bom? Então faça isso, é rápido, não vai tomar nem 2 minutos do seu dia. A partir do dia 17 de novembro, às 7 horas da manhã, no horário de Brasília, a gente se encontra aqui. Venha preparado. Caderno, caneta e vontade de estudar, vontade de aprender. A espera acabou, meus amigos, o desafio está lançado e eu te vejo na próxima aula. Herzlichen Dank, liebe Leute, nós nos vemos em breve. Dankeschön und tschüss!